Olá galera, beleza? Meu joia a todos vocês. Mais um vídeo aqui com o professor Dário. No finalzinho, deixa seu joia, deixa seu like que a gente agradece. Beleza? Não esquece, compartilha com a família, com todos aqueles. Não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. A ideia do nosso trabalho é só trazer um pouco de conhecimento, né? Dar um auxílio a algumas pessoas que querem aprender um pouquinho mais de geografia. Beleza? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre uma região muito cobiçada do mundo, né? O Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, que é o sudoeste da Ásia. Tá bom? Eu coloquei algumas características aqui, só para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Cada semana eu estou colocando um vídeo novo aí, para que possa proporcionar uma busca por melhores conhecimentos do Brasil, do mundo, desse espaço que a gente ocupa, beleza? Vamos lá? Então, para a gente falar um pouquinho do Oriente Médio, é importante que a gente conheça os países que façam parte dessa região, na qual ela é considerada uma das regiões, vamos dizer assim, da Euroasiática, tá? Euroasiática porque assim, durante o processo de divisão dos continentes por meio das placas tectônicas, a Europa seria uma península da Ásia, né? Então, o Oriente Médio seria também exatamente isso, tá? Inclusive, a gente pode colocar algumas características que o Oriente Médio seria uma sub-região da África Eurásia, tá? África Eurásia, por quê? Porque é uma região estratégica, tá? Inclusive com destaque para a Turquia, que é um dos países que faz parte da da Europa e da Ásia, tá? Um destaque para a Turquia, que faz parte desses dois continentes, Europa e Ásia, ok? Vamos lá conhecer um pouquinho dos países. Em especial, eu coloquei só o nome dos países, tá? Se alguém tiver interesse, não sei, pode estar vendo aí, ou a gente pode estar colocando o nome dos países com as capitais. Joia? Aqui eu tenho Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, né? Eu só abrevei aqui, tá? Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Omã, Síria, Turquia, Líbano, aí tem Chipre, Cisjordânia e Palestina, tá? Eu coloquei Egito entre aspas, entre parênteses, perdão, porque o Egito é um país que tem território também na África, tá? Porém, uma parte do Egito faz parte da Ásia, que é o Oriente Médio, tá? Então tá aqui o nome dos países do Oriente Médio. Eu coloquei alguns destaques aqui dos países que são considerados países árabes, tá? Irã, Israel, Turquia e etc. Tá? Nessa região do mundo tem muitos conflitos, né? As pessoas, algumas regiões, por exemplo, dentro do Estado de Israel, o país Israel, tem os palestinos que vivem na faixa de Gaza e eles vivem lutando por território próprio, né? Inclusive, a gente costuma falar de uma disputa religiosa que é chamada Guerra Santa. E essa Guerra Santa ela não acaba nunca, porque é uma ideologia que está relacionada literalmente à religião islâmica. Então eles acreditam que deve se matar e morrer para a glória de Alá, para lá e etc, né? Então eles vivem em constantes conflitos. Então morrer ou matar pelo seu território, para eles isso é bacana. Enfim, então está relacionado à religião, tá? Que predominantemente é a religião islâmica nos países do Oriente Médio, tá bom? Mas isso aí é um outro assunto, eu não vou entrar em mérito nisso aí, tá? Então, aqui está o nome dos países do Oriente Médio, é interessante que se compreendam quais são os países, né? Como eu coloquei já os países da América, os países da Europa, e agora o Oriente Médio. Então eu procuro destacar para que aos poucos, né, com as aulas, a gente vá se familiarizando com o nome dos países no mundo. Professor Dário, todos? Sim, por que não saber ou conhecer todos os países do mundo? É interessantíssimo que a gente conheça por continente, tá? América, todos os países continental da América, Europa, África, Ásia. No caso da Ásia, a gente separa o Oriente Médio por ser uma região, né, do sudoeste da Ásia que merece destaque. Vai para a Oceania, que eu acho que já tem outros vídeos aí que eu já falei sobre a Austrália, né? E eu não lembro, eu sei que eu já falei alguma coisa sobre a Oceania, tá?
Então é interessante que a gente compreenda os países e saibam a localização dele por continente. Isso é fundamental. Na geografia é fundamental isso aí, ok? Então tá aí o nome dos países do Oriente Médio, tudo bem? Vou colocar algumas características do Oriente Médio. Tá interessante que todo mundo procure saber o país, os países e algumas características. Por exemplo, o clima, né? É uma das regiões do mundo praticamente que não chove, né? A gente pode falar em destaque Emirados Árabes Unidos, que é onde tem Dubai, que é uma das cidades veneradas por todo mundo, né? Então, clima desértico e árido, predominantemente desértico. São regiões do mundo que não chove durante o ano inteiro. Mas, professor Dário, como é que eles sobrevivem? São países que têm uma economia altíssima, baseado literalmente no petróleo. Então, eles fazendo uso do petróleo, eles têm dinheiro para muitas coisas. Infelizmente, há uma má distribuição de renda e que muitas pessoas desses países vivem abaixo da linha de pobreza. Porque o petróleo não é para todo mundo, não. Até porque está relacionado a algumas famílias de cada país, tá? Então, clima predominante seco, desértico, né? Eles usam muito a água do mar, dessalinizam a água do mar para fazer uso, para agricultura, para pecuária, para construção civil, para lazer, etc. Inclusive um dos maiores destaques, não estou fazendo, vamos dizer assim, propaganda, é lógico, mas uma das regiões mais bonitas é Dubai, né? Que a gente tem vários vídeos que mostram os condomínios feitos no mar, na forma de palmeira, né? Que os homens que têm dinheiro, os príncipes, né? Os reis lá do Oriente Médio, eles têm casa comprados lá para passear, para se divertir, etc, né? É uma coisa extraordinária. Mas enfim, isso é outra situação, tudo bem? Então, o clima predominantemente desértico, tá? Vegetação, destacam-se algumas xerófilas e estepes, e são vegetação endêmica de lugar seco, tá? Entre aspas, como o caso do Nordeste do Brasil, que tem as xerófitas, que são as cactáceas, né? Cactáceas que são plantas tipo xique-xique, mandacaru e etc. Tá? No caso do Oriente Médio, a vegetação são xerófilas e estepes, não? Ou seja, adaptadas literalmente a clima seco, semiárido, pela ausência de chuva, tá? Além das pradarias. Então é uma região que tem, infelizmente, a água como um dos bens preciosos, coisa extraordinária, coisa que, comparando com o Brasil, né, que tem uma grande extensão territorial e temos água doce e abundante, né? No caso do Oriente Médio, tem uma área de 7 milhões e 200 mil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil, né? Quase que 9 milhões. O Oriente Médio, vários países, né? 17 países, ou 15, né? 17 ou 15 porque tem algumas regiões, como por exemplo a Cisjordânia, que faz parte da Palestina, que faz parte da Cisjordânia, se não me escapa da memória. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Então aí nós temos praticamente 15 países com uma área de 17 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, clima predominantemente desértico e árido, vegetação xerófilas, estepes e pradarias, né? Vegetação adaptada de clima seco semiárido, ok? Existem poucos rios, inclusive dois deles são muito bem conhecidos, que são os rios Tigres e Eufrates, da antiga Mesopotâmia, né? Que eu costumo sempre passar para o pessoal do ensino médio, segundo colegial, sobre cidades e sociedade, né? As cidades se desenvolveram justamente nessa região da antiga Mesopotâmia, onde é o atual Iraque, né? E outros países, tá? Essa região também era chamada de região de crescente fértil. Até hoje chama-se, né? O pessoal coloca isso geralmente entre aspas. Tá? Crescente fértil por quê? Porque era uma das regiões que começou a se desenvolver a economia, justamente por causa dos rios Tigres e Eufrates, em que as pessoas usavam a água para a produção agrícola. Tá? Então, são alguns destaques aí. A antiga Mesopotâmia, onde é o atual Iraque, tá? Com destaque para o rio Tigres e Eufrates, né? São dois rios que merecem destaque. A produção agrícola se baseia em arroz, trigo, cana-de-açúcar e algumas outras atividades. Inclusive o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos para os países do Oriente Médio. Eu costumo falar que os caras comem as melhores coisas que existem no nosso país. O Brasil exporta uma grande quantidade de água por meio da compra dos produtos que os países do Oriente Médio fazem em relação à nossa economia. Os caras compram um boi, literalmente, os navios saem carregados de boi daqui lá para o Oriente Médio.
aviões saem carregados de boi, de frutas, verduras lá para o Oriente Médio. Quer dizer, nós produzimos, ficamos com o elemento da terceira qualidade, enquanto os países da Europa, países do Oriente Médio, se alimentam dos produtos de melhores qualidades. Por quê? Porque é uma questão de exportação, de economia. Mas enfim, isso é outro assunto também, tá? Uma das regiões que apresenta um clima mais favorável é o clima da região litorânea, né, que é mais úmido, né? Geralmente isso não é só lá, mas em qualquer lugar, até no Brasil mesmo. Chove com frequências nas regiões litorâneas, porque são as regiões com maior pluviosidade, né? A região que mais evapora água, ok? A população é de aproximadamente, seu atual, tá? 320 milhões de habitantes. A economia se baseia, em especial, no petróleo, com quase 60% do petróleo mundial. Inclusive, os maiores produtores de petróleo do mundo estão lá, que fazem parte da OPEP. Não coloquei o significado, mas OPEP é população dos países produtores e exportadores de petróleo, tá? OPEP, ok? Então, uma população, tem países que têm uma baixa densidade demográfica, tem outros países que apresentam uma maior densidade demográfica, e em especial a população das cidades. Por quê? Porque são regiões de clima seco e semiárido, então a população rural é mínima. Porque a população rural se baseia na produção agrícola. No caso, não tendo chuva, né, as pessoas migram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Inclusive, alguns países do Oriente Médio, eles se destacam na produção no deserto, fazendo uso de água fóssil, né, que é a água que é tirada através de poços artesianos, né? Tem alguns vídeos aí, inclusive eu tenho um vídeo mesmo que eu costumo passar para os meus alunos, que mostram alguns países, né, o Iraque, o Irã e outros, que do espaço a gente vê, o satélite mostra imagem de plantação, de coisas verdes no meio do deserto. É o que? Plantação fazendo água, uso da água dos poços artesianos, tá? Que é água fóssil, tá? No meio do deserto. Muitos países produzem isso aí, ok? OPEP, né? Fazem parte dos países exportadores e produtores de petróleo, a maioria deles, tá? Há uma má distribuição de renda, né? Inclusive os países do Oriente Médio, por terem uma economia gigantesca baseada no petróleo, que é o chamado ouro negro, eles têm uma economia enorme, mas infelizmente tem uma má distribuição de renda, e assim muita gente acaba ficando à mercê da economia dos da população ou dos ricos, né? Ok? Inclusive, muitos países, eles visam ou cobiçam o petróleo do Oriente Médio, né? O maior exemplo disso é lógico, não sou eu que estou falando, mas as pesquisas, os livros já provam que o ataque dos Estados Unidos ao Iraque em 2002, se não me escapa da memória, era uma estratégia de pegar os poços de petróleo. Eles alegavam que o Iraque estava produzindo bomba de destruição em massa, mas não foi provado. Ou seja, a ideia era justamente se apropriar dos poços de petróleo do Iraque, que infelizmente o petróleo é um dos elementos que mais tem causado morte civil, né, da população mundial, principalmente nesses países aí. Quando acontece uma guerra, as pessoas morrem justamente por causa do petróleo. Até porque a economia deles se baseia nisso, por serem região que não favorece a agricultura, a pecuária. Então o petróleo é a mola mestre da economia deles, tá? Religião. Essa região da antiga Mesopotâmia, ela foi considerada o berço da origem de algumas civilizações religiosas, tá? Em especial o cristianismo, judaísmo e o islamismo. São essas três religiões que predominam na região do Oriente Médio. Tá? Não são todos os países que têm a religião predominante islâmica, tá? Até porque a gente sabe que a região do Oriente Médio foi a região pelo catolicismo, né, entre aspas, que onde Jesus nasceu, né, em Israel, na Jordânia, e sobreviveu. Acho que é mais ou menos isso. Não entendo muito dessa parada aí da religião, não. Mas enfim, tá? Então, aí nós temos os berços religiosos islâmicos, judaísmo e cristianismo, né? Inclusive tem muita gente dos países do Oriente Médio que veneram a religião islâmica, é lógico, respeitando, é claro, né? Eles acreditam em Alá como um Deus supremo, e eles pregam que deve se matar em nome de Alá, e matar e morrer em nome de Alá quem? Os infiéis. Quem são os infiéis?
quem faz parte do judaísmo, do cristianismo ou qualquer outra religião. Inclusive, eu posso indicar um filme aí, não estou ganhando nada com isso, mas eu posso indicar um filme muito bom que se possa trabalhar em algumas séries, né? É o chamado filme O Reino. Ele fala muito bem sobre as características da religião, da localização, os fatores positivos e negativos. O Reino, tá? Então, desses 3 religiões, islamismo, judaísmo e cristianismo, tá? A região do Oriente Médio faz limite com as outras regiões. Por exemplo, a Europa faz divisa com a Ásia pelos montes Urais, Mar Ural e etc. Né? O mar chamado Mar Branco. Tá? Aqui no caso, os limites da Europa com outras regiões, nós temos o Mar Negro, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Tá? Faz limite com quem? Com a Ásia, com os outros países da Ásia, fazem limite com a África, né? Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, e a região da Europa. Tá? São alguns destaques de limite entre os países do Oriente Médio, a Europa e a África. Tá? Então aqui são algumas características simples dos países que compõem o Oriente Médio, é interessantíssimo compreender. Tá? Vou só repetir para a gente concluir isso aqui. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Omã, Síria, Turquia, Líbano, Chipre, Palestina e Cisjordânia. Egito, entre aspas, né, que tem uma parte do território dentro do continente africano e uma parte na Ásia, tá? Assim como a Turquia também. Tem uma parte do seu território no Oriente Médio e uma parte na Europa. São diferentes, tá? Egito, África e Ásia. Turquia, Ásia e Europa, ok? Então só aí algumas características, tá? Alguns desses países têm como política reinos, né? Que é o rei, o príncipe, outros são presidentes e etc. Tá? Mas aí se a gente, com o passar dos tempos, a gente vai pegando cada um dos países, porque senão a gente fica muito tempo na aula e acaba ficando cansativo, tá? Então deixa meu joia, deixa meu like aí para vocês aí também, e que eu espero que vocês possam gostar das nossas aulas e contribuam, galera. Não deixa de compartilhar e se inscrever com o nosso canal, que a gente agradece, ok? Um joia a todos, espero que esse resultado aí dessas aulas que a gente está fazendo seja bacana, tá? A ideia é só essa, é só auxiliar um pouco da aprendizagem, beleza?